Se você está cometendo os mesmos erros, ou seja, se você está repetindo padrões de relacionamento, ou de caras indisponíveis, ou de pessoas que sempre te traem, significa que você tem que parar e analisar o que está acontecendo. Sim. Porque a culpa não é do mundo, a responsabilidade é na sua escolha. Porque ninguém escolhe, por exemplo, se apaixonar por uma pessoa indisponível emocionalmente, por um cara casado, por uma mulher casada, ou então, tudo bem que você tem responsabilidade, você alimenta isso. Sim. Mas a partir do momento que você só se aproxima e se apaixona de pessoas, por exemplo, indisponíveis ou só pessoas casadas, opa, por que você está buscando essas pessoas? Não é o universo que está te mandando essas pessoas. Dizer que eu tenho o dedo podre é você se isentar da responsabilidade das suas péssimas escolhas. E eu sou 100% a favor da gente assumir as nossas responsabilidades. A dos outros a gente não pode. Se você está num relacionamento onde a pessoa te trai, você não é responsável, você é vítima. A responsabilidade é da outra pessoa. Mas tem outros momentos que você é responsável. Por exemplo, se você só entra em relacionamentos com pessoas infiéis. Sim. A culpa da infidelidade não é sua. Mas a escolha do padrão de homem infiel recorrente é sua. Puta, mano, você tá deixando todo mundo doido aqui, tá? Calma aí. As pessoas vão adorar quando vão cair em cima de mim. Não, nada a ver, porque... A culpa é de quem trai, não de quem foi traído. Eu sei. Eu sei, isso que eu tô te dizendo. Não, então, e você falou exatamente isso? É. Foi o que eu entendi. É. Eu entendi perfeitamente isso. Mas tem pessoa que não entende isso. Não, Impressionante. Não, e a... mas ficou claro, é. Pra mim, ficou claro. Ficou claro? Tanto Beleza. que eu ia trazer esse ponto, porque eu ia falar assim, Tommy, você tá falando que a culpa é do cara que traiu, da pessoa que traiu a mulher, vamos dizer assim. Mas a gente ouve pessoas dizendo aqui que aí sim o pessoal cai criticando, que o pessoal não, alguma parcela, né? Grande Criticando... parcela. Ah, cara, pior que é meio a meio. Tem muita gente que pensa, é doideira. Mas assim, que fala assim, ó, independente se foi na primeira vez que foi de uma traição, no primeiro relacionamento que você entrou, você foi traído na sua vida, independente. Se você foi traído, você também tem responsabilidade. E a pessoa, e várias pessoas falam com essa, desse jeito que eu tô te falando. E explica os pontos, porque muito provavelmente essa pessoa te deu sinais, você não tinha, não conseguiu perceber, às vezes aí entra uma responsabilidade sua, de não identificar, às vezes, umas... O que você pensa sobre isso? Isso eu não concordo. Tá. Porque a gente tá passando a culpa pra pessoa que não foi capaz de identificar os sinais. Né? Eu acho que é muito sutil isso. Pra não ficar tão delicado, eu vou te dar um outro exemplo. Que é o seguinte. Eu tenho clientes minhas que sempre se relacionam com caras ciumentos e controladores. Boa. Tá? Ela não percebe os sinais. Tá? Porque, por exemplo, parece que é cuidado da outra pessoa. Que hora você chega, manda uma mensagem, a cidade tá perigosa pra caramba. E é difícil a gente saber no início a diferença entre cuidado e monitoramento. É muito difícil. Não, deixa eu colocar um GPS aqui, compartilhar a sua localização comigo pra eu ficar mais tranquilo. Vai saber o que acontece. De vez em quando, isso pode ser cuidado. Na maioria das vezes, isso é o início de um comportamento controlador e de monitoramento. Certo. Então, a gente tem que saber, por exemplo, se essa pessoa fica entrando nesses relacionamentos só com homens controladores e ciumentos, a gente tem que entender o porquê ela tá fazendo essa escolha desses caras. Tá, entendi. Né? E geralmente, o que eu descubro é que quando eu olho pro sistema familiar dessa mulher que eu tô atendendo, pros pais, geralmente o pai é um controlador, a mãe é uma controladora. E aí ela acaba achando normal o cara ser assim. Familiar. Familiar. A gente busca familiaridade nos relacionamentos. É por isso que quando eu atendo uma pessoa, eu não tô lidando só com o presente momento da relação dela com o namorado, a namorada, o que for. Eu tenho que investigar como é que funciona, como é que sempre funcionou a dinâmica do relacionamento dentro de casa. Deixa eu voltar para a traição. Quando tem uma pessoa que se envolve sempre com pessoas infiéis, eu olho para dentro de casa dela. Como é que era o relacionamento do pai e da mãe? Minha mãe traía meu pai o tempo inteiro. Meu pai traía minha mãe o tempo inteiro. E ela ficava de cabeça baixa e ela seguia. Porque ela tinha medo de destruir ali a família se separando. Então, muitas vezes a gente introjeta esse modelo de arranjar pessoas infiéis, baixar a cabeça, porque a gente tem essa concepção de que... Familiar é normal. Familiar, exatamente, que é aceitável aquilo. Caceta.
Eu entendi pra caramba o ponto, mas dá muito pano pra manga, né? Esse assunto de. A gente fez uma live que eu até comentei com o pessoal só sobre traição com o Elton Euler. Tipo, o Aço, juro, 2 horas de live, né, Brasil? Mas assim, só sobre isso. Instagram do homem é só traição hoje. É bem denso assim, o assunto.